Bom, gente, então, primeiramente eu queria saudar todos e todas. A gente está começando hoje, né, o nosso ciclo de reuniões clínicas do DGO. Nesse semestre, as reuniões acontecem de sexta e no semestre que vem, de segunda. Para quem é novo aqui, né, nesse ambiente, os R1s, eu quero saudá-los e dizer que as reuniões do DGO, elas são sempre alternando de semestre a semestre. Então, igual agora é sexta, no próximo semestre é segunda. E é muito importante que os residentes participem para não só garantir aí a atualização clínica, como também entender um pouco como que funciona o DGO. Então, hoje, meu nome é Carolina, né? Eu sou estou como chefe do departamento, a vice-chefe é a professora Alessandra, e hoje eu vou fazer uma aula que é mais um panorama de como é o departamento, porque a gente está com 16 novos residentes, né? Então, pessoal, tá dando. Nossa, peraí. Tá dando para ver a aula? Tá entrando, Carol. Agora tá. Entrou. Entrou. Deixa eu voltar aqui. Bom, então hoje, gente, a gente vai ter um panorama aqui do departamento, né? Especialmente para os novos residentes que estão aqui com a gente. E semana que vem nós não vamos ter reunião, porque nós vamos estar no Congresso de Ginecologia e Obstetrícia de Ribeirão Preto, né? O antigo SINHA. E na outra semana nós vamos ter a foto do departamento. E aí então, na quarta, sexta-feira, realmente é que a gente começa com as atualizações clínicas, começando com o professor Homero. A gente vai enviar todo o calendário para que vocês possam acompanhar. Então, hoje, conforme eu já tinha adiantado, vai ser uma visão geral do departamento, que esse ano completa 69 anos, e o ano que vem vai ser os 70 anos. Então, vamos começar um pouco falando da USP, né? A USP é a única universidade brasileira entre as 100 melhores do mundo. Tem vezes que ela está igual a 85, 92, mas é a única que está entre as 100 melhores do mundo. É a melhor universidade da América Latina. E vindo agora, né, para o nosso campus, né? É o campus aqui de Ribeirão Preto. Ele foi criado em 1951, iniciou as atividades em 1952 e o professor Zeferino Vaz foi indicado para ser o primeiro diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Já o departamento de GO foi criado em 1956. O professor Domingos Andreucci veio para montar a cátedra, deixou o DGO após 2 meses. Depois teve o papel do professor Bussam Braneme por 5 meses, mas foi o professor Alberto Raul Martinez que fez toda a reorganização do DGO. Aqui as fotos aqui do Bussam Braneme e aqui do Martinez. Bom, se a gente pensa nas chefias do departamento, a gente tem, né, os 3 primeiros que eu já tinha comentado, e depois a gente tem outros chefes e chefes. A gente percebe que de todos os chefes nós tivemos 3 mulheres nesse período. E a missão nossa atualizada, né, é realizar ensino, pesquisa e extensão de excelência, atendendo às necessidades da comunidade por meio do desenvolvimento de soluções partilhadas para os desafios em saúde e da formação de profissionais com elevada competência técnica e humanística. A nossa visão, também atualizada o ano passado, é ser reconhecido nacional e internacionalmente como modelo de excelência pela qualidade do seu ensino de graduação e pós-graduação, na formação de profissionais especializados, pela ética, competência, empreendedorismo, liderança de seus egressos, pela excepcional qualidade de sua produção científica e pelo impacto social de suas atividades de promoção à saúde da população. E os nossos valores são ética, humanismo, qualidade, inovação, empreendedorismo,
sustentabilidade, responsabilidade social, inclusão e respeito às diversidades, comprometimento institucional e transparência. E aqui, gente, é como divide o DGO. Nós temos a comissão de ensino, coordenada pela professora Rosana e vice-professor Júlio, a comissão de residência médica, que é coordenada pela professora Silvana, que é preceptora, que é coordenadora da residência de GO, e a vice, a professora Ana Carolina, e é composta pelos coordenadores das outras residências. Nós temos a comissão de pesquisa e pós-graduação, que é coordenada atualmente pela professora Paula Andréa, e como vice a Silvana Quintana. Assistência, e agora, em breve, muda para o professor Homero como vice. A comissão de extensão e assistência, que é coordenada pela chefia e a vice-chefia. Bom, e aí nós temos o ensino de graduação, um departamento, para quem não veio daqui, é um departamento muito forte em graduação. Normalmente a gente tem prêmios de melhores disciplinas, dado pelos alunos anualmente. Aí, além disso, homenagens dos alunos formandos para professores como nome de turma, paraninfo, patrono, professores homenageados, médicos assistentes homenageados. Então, na medicina, no currículo novo, porque a gente está tendo uma mudança curricular. O currículo novo está no seu 3º ano. E no currículo novo tem vários docentes que participam desde o 1º ano, em disciplinas que não têm a ver com a ginecologia, assim, diretamente, que é o desenvolvimento pessoal e profissional. Nós temos a questão do pensamento científico, e a gente vai entrar em outras disciplinas, ali do humanismo, e depois, a partir do 3º ano, do 4º ano, começa as disciplinas, que seria o ano que vem, do eixo da saúde da mulher. Mas, por enquanto, no currículo novo, a gente está trabalhando em outras disciplinas de outros eixos, como humanismo, desenvolvimento pessoal e profissional, essas disciplinas, pensamento científico, que são mais diversas e que perfazem o currículo desde o 1º até o 6º ano. No currículo velho, existe participação dos docentes antes do eixo da saúde da mulher, mas é uma participação menor do que comparado com a nossa participação nesse currículo novo. E nesse currículo velho, que é o que está vigente do 4º ao 6º ano, a gente tem as disciplinas relacionadas à saúde da mulher, o 4º ano, 5º e o 6º. Nós participamos também coordenamos uma disciplina na fisioterapia, e docentes, de maneira individual, participam de outros cursos em disciplinas. A gente tem o ensino de pós-graduação, e aqui eu coloco a página da pós-graduação, que está atualizada. Nós temos também o Instagram da pós-graduação, e nós temos tanto o mestrado acadêmico, quanto o mestrado profissional, e nós temos o doutorado. Oportunamente, os residentes vão ter contato com essas diferenças aí no fórum de pesquisa. E a criação dessa pós-graduação em tocoginecologia, ela foi feita em janeiro de 1971, foi fundada oficialmente. O primeiro coordenador foi o professor Roberto Salles Meirelles, e fez um programa de pós-graduação para médicos. E esse programa está na área da medicina 3, a média de alunos por ano, 80 a 100 matriculados, média de defesa por ano em torno de 25 defesas, 50 a 60% de mestrado, e tem mais de 450 egressos, com mais de 650 teses defendidas. E atualmente ele tem a nota máxima da CAPES, que é 7, Porque quando a gente fala nota 7, a gente não entende de pós-graduação, a gente pode pensar, nossa, está longe da nota 10, mas não existe nota 10. A nota máxima é 7. Bom, eu pedi esse mapa atualizado, mas o pessoal da pós-graduação está bem sobrecarregado até ali, vamos falar, a próxima semana, porque a gente está fazendo o relatório que é feito do quadriênio aí de
4 em 4 anos é enviado esse relatório, eles estão finalizando. Então, esse mapa a gente não conseguiu atualizar. Mas aqui mostra mais ou menos onde estão localizados os nossos egressos. Percebam que a gente tem egressos do sul até o norte, alguns vivendo em outros países, porque existem alguns programas de cooperação, como, por exemplo, com o Equador. Então, aqui, ó, em destaque, mais ou menos, onde ficam alguns dos nossos egressos. Então, a gente tem egressos espalhados por praticamente todos os estados. Então, internacionalização, isso aqui são universidades que a gente tem publicações em parceria, ou trabalhos em parceria, ou projetos vigentes em parceria. E, atualmente, a pós-graduação, atualmente não, eu falo assim, que atualmente ela é uma pós-graduação diversa, né? Mas isso começou em 2003, onde se criou 2 áreas para a pós-graduação. Uma seria em ginecologia e obstetrícia, né, para médicos, e outra na área de concentração de biologia da reprodução, que seria para outros profissionais. Então, a gente tem já tivemos farmacêuticos, enfermeiras, educadores físicos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, biólogos, biomédicos, advogados. Então, a gente hoje é uma pós-graduação que forma professores e pesquisadores diferenciados, médicos ou não médicos. A gente tem linhas de pesquisas consolidadas, isso aqui não são o nome das linhas de pesquisas, mas que perpassam todas as nossas áreas aí de conhecimento. Dentro da página da pós-graduação, quem tiver interesse de ver sobre as linhas de pesquisa, elas estão lá bem descritas, né? Então, tem de contracepção, reprodução humana, obstetrícia, em diversas áreas, tem oncologia, mastologia, cirurgia, né, endometriose, então, dor. Então, é importante, quem tiver interesse, eu acho que ali está muito bem descrito o que é cada área de pesquisa que o DGO faz. O nosso corpo docente é altamente qualificado e engajado, todos eles, esse nome RDIDP é dedicação exclusiva. Então, todos os docentes do departamento são dedicação exclusiva. Então, nós temos 17 docentes atualmente, mais um em processo de contratação, que já fez o concurso, e temos 2 vagas autorizadas para concursos futuros. Então, nós vamos ter, em 2026, 20 docentes. Em termos de médicos assistentes, eles também são igualmente qualificados e engajados. Acho que tem o microfone aberto aí. Altamente qualificados e engajados. Nós temos 43 contratados HC, 2 contratados da FMRP, 27 contratados no Centro de Referência da Saúde da Mulher, da Mater, 5 contratados no Hospital Estadual de Américo Brasiliense e 1 pela Secretaria Municipal da Saúde, que atua na Vila Lobato e no Centro de Saúde Escola. Bom, em termos de funcionários, nós temos na chefia, ali no departamento, ali no 8º andar, 3 secretários, sendo uma para a chefia, a Ilza, uma para residência e pesquisa, a Rosane, e um para graduação, que é o Reinaldo. Temos uma estatística, que é a Suleime, temos uma funcionária no laboratório de pesquisa, né, e 17 funcionários que ficam no Centro de Reprodução Humana. Então, vocês percebem o tanto que o departamento, claro, não todos são funcionários ligados ao departamento, né? Vocês viram que aqui a gente tem múltiplos vínculos, a gente tem vínculo faculdade, a gente tem vínculo prefeitura, a gente tem vínculo HC, tem vínculo FAEPA, mas todos eles, isso tudo que eu estou mostrando, são pessoas que estão ligadas ao departamento. Bom, a gente tem uma produção científica de grande, né, em periódicos nacionais e internacionais, livros, e a gente colabora com protocolos em comissões científicas de sociedade de ginecologia e obstetrícia, também participamos em outras atividades científicas e de extensão com a Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial de Saúde, governos municipais, estadual e federal. Então, nós temos
papel social importante, um papel de extensão também muito importante. Também nossos trabalhos, eles são premiados em congressos, né? E também premiados, às vezes, como melhor tese pela CAPES. E esse é o complexo HC FMRP FAEPA. Então, é composto, né, por núcleos de saúde, unidades básicas de saúde, como o eixo primário, o eixo secundário com hospitais e centro de saúde escola, e a parte terciária, o HC do campus e a unidade de emergência. Então, vocês vão conviver com múltiplos atores aí, né? Então, o HC, que tem o campus e a unidade de emergência, ele é subordinado à Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Ele é um hospital terciário, né, que é afiliado à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. As residências são subordinadas a ele. Aqui nós temos os ambulatórios, enfermaria, centro cirúrgico, CTI, Centro de Reprodução Humana, HC Criança, está tudo dentro aqui do HC. A faculdade é uma autarquia subordinada ao governo do estado de São Paulo. Os departamentos, então, são subordinados à faculdade, e nós temos graduação e a pós-graduação são diretamente relacionados à faculdade. Então, os professores, né, relacionados à FMRP, aqui os médicos assistentes relacionados ao HCRP. A FAEPA é uma fundação privada sem fins lucrativos e ela administra nossos hospitais secundários, Mater, Américo Brasiliense, e toda a ala de pesquisa, que a gente tem uma ala de pesquisa, chama unidade UPC, Unidade de Pesquisa Clínica, e uma ala de atendimento privado, que fica na Clínica Civil. A unidade de pesquisa é maravilhosa e faz pesquisas de alta qualidade. Dentro do DGO, a gente tem 5 setores. O de cirurgia, que engloba uroginecologia e videoendoscopia, né? Que hoje é o professor Júlio, que é o chefe. A reprodução humana, que é o professor Rui Ferriani, que é o chefe. O de obstetrícia, que é a professora Silvana, a chefe. Mastologia e oncologia, que no momento tem um chefe na mastologia, o professor Carrara, e um chefe na oncologia, o professor Francisco Reis, e a ultrassonografia, que o chefe é o professor Conrado Coutinho. Bom, residências e áreas de atuação. Então, nós temos a nossa residência de ginecologia e obstetrícia, que a chefe é a professora Silvana Quintana. Aí as áreas de atuação, a residência de reprodução, que é a professora Rosana, atual chefe, sexualidade, a professora Lucelara, medicina fetal, a professora Alessandra, oncologia ginecológica, que seria o 4º ano, né, opcional, né, de ginecologia e obstetrícia, que é o professor Francisco, mastologia, o professor Carrara, e endoscopia ginecológica, que é o professor Júlio. Temos também as complementações especializadas, que são os fellows de uroginecologia, né, que é o professor Júlio aí, que está como chefe, medicina fetal, que complementa as vagas, né, da residência, que é a professora Alessandra, reprodução humana, a professora Rosana, um 5º ano aí de cirurgia com o professor Júlio, e de patologia do trato genital inferior, a professora Silvana Quintana. Bom, onde que nós trabalhamos nesse complexo? No HC, Centro de Saúde Escola Cuiabá, que esse nome é um nome de consagração, porque esse não é um nome oficial pela prefeitura, tem lugar que está o BDS Sumarezinho, tem lugar que é Joel Machado, então assim, mas nós vamos estar sempre falando CSE Cuiabá, né? Então, até o Waze, eu brinco, conhece como CSE Cuiabá. Hospital Estadual de Américo Brasiliense e o Centro de Referência da Saúde da Mulher. E primário, o Centro Médico Social Comunitário da Vila Lobato. Bom, dentro do HC, gente, a gente tem o Centro Obstétrico de Alto Risco, que está dentro do HC Criança, Enfermaria de Puérperas de Alto Risco, dentro do HC Criança, Centro Cirúrgico, ambulatórios terciários, que eu vou comentar, Enfermaria de Uroginecologia, Videoendoscopia, Oncomastologia, ultrassonografia e o Centro de Reprodução Humana. De ambulatórios terciários, né?
Então, nós temos sempre no corredor 1 e corredor 2. Então, primeiro no corredor 1, a gente tem de manhã o AESH, sexologia, basicamente, à tarde, uroginecologia, terça de manhã, patologia do trato genital inferior, à tarde, infertilidade de baixa complexidade, quarta, no corredor 1, climatério, lá no HC criança, ambulatório de infanto puberal, à tarde, de sangramento uterino normal, quinta de manhã, anticoncepção, quinta à tarde, uroginecologia, dor pélvica crônica, sexta de manhã, sexta à tarde, videoendoscopia. No corredor 2, a gente tem de manhã masto, à tarde, moléstias infecciosas em obstetrícia, o amigo, né? Terça, de manhã, infertilidade de alta complexidade, à tarde, endocrinopatias em obstetrícia, de manhã, mastologia, à tarde, medicina fetal, de manhã, oncologia ginecológica na quinta, à tarde, o AIG, né, de hipertensão na gestação, mas vai ter cardiopatas, trombofílicas, sexta de manhã, endocrinologia ginecológica, e à tarde, ambulatório de prematuridade. Bom, assim, os R1s viram isso aqui, mas às vezes residentes e fellows, né, de área de atuação, eles não tiveram, às vezes, essa visão geral. Na unidade de emergência, nós temos a enfermaria, temos atendimento de casos referenciados, por exemplo, alguma complicação de pós-operatório, ou pacientes que chegam em demanda espontânea, que cada vez é menor, né? Praticamente a tentativa é que isso não ocorra. Centro cirúrgico, também, para algumas cirurgias de emergência. E hoje quem coordena a unidade de emergência é a doutora Viviane. Na Mater, quem é a diretora-geral é a professora Elaine. E dentro a gente tem o Centro Obstétrico de Risco Habitual, Enfermaria de Puérpera de Risco Habitual, e nós temos ambulatórios de pré-natal, de pós-parto, mastologia, ambulatórios cirúrgicos, e está previsto uma ampliação dos ambulatórios agora para abril. Centro cirúrgico, temos ultrassonografia e temos urodinâmica. Claro, nem todos os residentes vão passar, tem alguns que são preferencialmente R1, R2, ou R1, R2, R3, então isso cada ano recebe seu horário com as descrições. Bom, CSE e Vila Lobato, né? Então a gente tem casos de GO geral, especialmente ginecologia, isso aqui mais na Vila Lobato, e no CSE Cuiabá, ambulatórios especializados, LARC, SOP, saúde sexual, PTGI, SUA. Então aqui está a agenda, por exemplo, do Centro de Saúde Escola Cuiabá, climatério, SOP, LARC, saúde sexual, sangramento uterino normal, PTGI, quinta LARC o dia inteiro, sexta PTGI, e à tarde LARC. Muitos desses ambulatórios são demandas da prefeitura, né? E é isso que hoje faz com que eles sejam cheios, porque a gente atende às necessidades da prefeitura e acaba também atendendo às necessidades dos nossos alunos e residentes. Bom, Américo Brasiliense, nós temos o centro cirúrgico, os ambulatórios, ultrassonografia e urodinâmica. Esse é um cenário mais de R2 para frente. Então, gente, o nosso departamento ele foi construído e é construído às muitas mãos ao longo desses 69 anos, e eu saúdo todos que trabalham diariamente para que a gente seja esse departamento forte e coeso. Muito obrigada pela atenção.